Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, o ser humano tem uma capacidade de se aproximar do que ele gosta e se afastar do que ele não gosta. O homem tem a capacidade de escolher o que acha bom para estar perto de si e, se achar que não é bom, manter a distância. Em todas as opções da vida, sejam elas espirituais ou não, nós temos que fazer escolhas. Então eu pergunto, longe de Deus ou perto de Deus? Próximos do Pai Celestial ou isso não tem tanta importância? Sempre próximos ou somente quando for necessário? Muita gente diz que é difícil seguir a palavra de Deus. Até os evangélicos dizem que é difícil. O problema é que as pessoas querem servir a Deus do seu jeito ou do jeito que o líder espiritual lhe diz. Mas é errado seguir a Deus da maneira que o líder espiritual nos informa? Se estiver diferente da palavra de Deus, sim. Esses e outros problemas têm feito surgir doutrinas e mais doutrinas. Esses e outros problemas fazem surgir denominações aos montes. E o tema de hoje é uma pergunta: qual a denominação que mais se aproxima de Deus? Vamos utilizar o texto de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente pode até dizer assim: Jesus quis se aproximar do seu povo, mas eles recusaram. Mas aqueles que aceitaram a sua presença, deixaram ele entrar em seus corações, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. A gente vê no primeiro versículo uma recusa. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Se nós olharmos com cuidado, veremos que a palavra fala em propriedade duas vezes. Era seu, mas os seus não receberam. Aqui pode estar falando do povo judeu ou de toda a humanidade. A maioria das Bíblias indicam que era o povo judeu. Mas Deus, sendo o Criador de todo o universo, de todo o ser vivente, nós somos incluídos nesses pronomes seu ou seus, porque independente de ser judeu ou não, o convite de Deus é para todos. Queridos, Jesus era judeu e não foi aceito como Messias, como Cristo, por seus compatriotas judeus. Tanto tempo o povo esperando o Salvador, e quando ele apareceu, não aceitaram. Tanto tempo o povo sofrendo e clamando, mas quando ele veio, o recusaram. Eu conversei com um irmão que teve a oportunidade de ir até Jerusalém. Infelizmente, o povo continua vivendo a sua vida como se ele nunca tivesse vindo. Pessoas ao redor do mundo louvando e glorificando a Cristo. E Israel não recebeu. No segundo versículo nós temos a aceitação. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ao levantarmos a nossa mão, nós damos um passo em direção a Deus. Ao lermos a palavra, ao meditarmos, nós mostramos que queremos conhecer esse Deus. Ao nos batizarmos, nós sinalizamos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós aceitamos, nós nos transformamos em seu povo. A negativa da primeira frase se torna positiva em nós na segunda. Nós não recusamos, nós aceitamos e recebemos o direito de ser chamado
filhos de Deus, o direito de ser chamado de seu povo. No Brasil e no mundo, as pessoas estão levantando a mão, lendo a palavra de Deus e se batizando através de milhares de denominações. Mas essas denominações são iguais ou existem diferenças? Existem denominações que estão mais perto de Deus e outras mais longe? Vamos olhar Lucas, capítulo 10, de 30 a 37. Disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus fez uma pergunta no final desse texto. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Um sacerdote passou para o outro lado, não quis socorrer. Um levita, que é um membro da tribo sacerdotal de Levi, fez a mesma coisa. Nenhum dos 2 socorreu, mas um samaritano tratou, conduziu o ferido para a segurança e ainda deixou a estadia dele paga. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Eles não eram considerados pelo povo de Deus como pessoas normais, eram considerados como cães. No entanto, Jesus cita o samaritano como exemplo a ser seguido. Sabe por quê, queridos? Porque o sacerdote tinha apenas o título. No seu coração não havia misericórdia, não havia amor para ajudar o homem caído. O levita tinha conhecimento da palavra, mas conhecimento não é nada sem a transformação do Espírito Santo. Existem muitos pastores, líderes espirituais e irmãos que ainda hoje fazem a mesma coisa. Passam a distância. Só amam se o próximo for da sua igreja. E se esse próximo da sua igreja cair, ao invés de ajudar, eles criticam. Abandonam como se a queda do outro fosse contagiosa. Se afastam para que a sua santidade seja elogiada e o pecado do outro seja mostrado. Existe algum amor de Deus em se julgar superior? Existe alguma coisa de Deus em ser soberbo? Qual a denominação que mais se aproxima de Deus? Se eu falar sobre a Igreja Batista, você mentalmente sabe onde ela fica. Se eu falar sobre a Assembleia de Deus, você sabe o bairro onde ela está. Se eu falar sobre a Igreja Presbiteriana, você sabe quanto tempo leva para chegar na porta da mesma. Ou as pessoas da igreja se transformam pelo amor, ou é apenas um endereço de uma denominação e não a casa de Deus. A sua igreja está cheia? Que ela não seja uma igreja de Deus cheia de pessoas, mas de pessoas da igreja cheias de Deus. A gente se aproxima de Deus não pela denominação famosa, mas por Jesus, que é chamado de Nosso Senhor. Nosso Senhor não é um título, é uma condição. Não é um cargo, nenhuma prerrogativa. É uma necessidade nossa de termos o nosso Senhor. É uma indispensabilidade. É o nosso Mestre, o dono das nossas vidas, o nosso Salvador. Essa condição, queridos, não é imposta, ela é aceita e é glorificada.
glorificada nas igrejas de Deus, tenha ela o nome que tiver. O pastor que diz que a sua igreja é quente e as outras igrejas são frias, isso é soberba, é orgulho e prepotência. Pode ser da tribo de Levi, mas não é da tribo de Deus. O pastor que diz que sua igreja está salva e as outras estão no inferno, pode ter uma denominação respeitada na cidade, mas Deus não é obedecido na integridade de sua palavra, e isso é um erro. Romanos 14:4. Paulo, conversando com os romanos, diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de lhe sustentar. Querido, Jesus é somente seu? Ele morreu somente por você ou por sua igreja? Essa frase, quem é você para julgar o servo alheio, não está apenas ligada à comida ou bebida, mas a uma advertência de Deus sobre os que se julgam mais do que os outros por causa de procedimentos, quando no seu coração ele está cheio de divisões e ensinamentos errados. Eu me atrevo a dizer que são ensinamentos errados. Onde está o amor de Deus em divisões de um mesmo povo que clama por Cristo? Onde está o amor de Deus em um coração soberbo? 1 João 4:20, a palavra diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tem muita gente denominada cristã que passa bem longe de quem precisa, podendo ajudar. Tem muita gente denominada evangélica passando para outro lado, para não olhar quem está do seu lado para amar. Nenhuma denominação se aproxima de Deus. Quem se aproxima de Deus não é uma denominação, mas um sentimento, somente o amor. Quer ser mais próximo de Deus? Ame o seu próximo. Nós somos filhos de Deus se amarmos aos outros, porque estaremos obedecendo ao segundo maior mandamento de Deus, porque estaremos obedecendo verdadeiramente a Cristo, crendo no seu nome. Amor, um sentimento que Deus permeou em toda a sua palavra, um sentimento que Deus permeou em toda a sua ação em relação a nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso que é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus morreu por amor. Jesus nos salvou por amor. Então ame sem falsidade. Seja atencioso como Jesus foi. E você verá como é maravilhoso ficar perto de Deus. Ficar juntinho de Deus terá toda a importância do mundo. Não de vez em quando, mas sempre. Que o amor e a misericórdia de Deus preencham os nossos corações. Que o amor de Deus transforme as nossas vidas. Que Deus lhe abençoe e essa bênção seja cheia do amor, como sempre foi. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.